Caras, imagina só jogar um jogo sem diálogos, sem personagens, sem história, composto apenas por quebras-cabeças, mas que ele vai te entreter e de quebra vai te fazer pensar muito a respeito da tua vida. Prune é um dos jogos mais bonitos e viciantes que você provavelmente não conhece. Cara, imagina só que nesse jogo aqui você vai controlar o crescimento de árvores. Exatamente, é uma mecânica que eu nunca imaginei ver em um jogo. E aí você vai podando essas árvores, fazendo com que elas tenham um crescimento mais eficiente no caminho da luz. Exatamente, árvores buscando a parte ali mais iluminada do cenário. O jogo é basicamente isso. Então, cara, será que é possível um jogo que você poda árvores, que ela vai buscando a luz e te entregar uma experiência visual e de interação tão boa assim para te fazer pensar na vida? Cara, cola comigo no final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai olhar com os outros olhos até o final desse vídeo. Bora lá. Prune é um jogo indie minimalista de puzzle desenvolvido e publicado por Joe McDonald, lançado em 2015 para iOS, Android e PC. No jogo, os jogadores cultivam e moldam o crescimento de árvores, podando galhos para direcioná-los em direção à luz e evitar obstáculos, com o objetivo de fazê-las crescer. Basicamente isso, sem história, sem diálogos, apenas puzzles puros e simples. E no jogo, basicamente, a cada fase você começa colocando uma semente num local pré-determinado ali da fase e você escolhe mais ou menos a direção que os galhos vão crescer. Feito isso, os galhos começam a crescer e você tem que ir podando esses galhos até eles chegarem o mais perto possível da luz de cada fase. Sempre tem um ponto luminoso ali. E à medida que você vai passando de fases, né, esse crescimento e essa poda vai se tornando mais complexa. Alguns contratempos vão aparecendo, alguns obstáculos, né? Algumas fases têm algumas interações bem diferentes do começo. Algumas fases depois você tem que fazer com que a primeira árvore jogue uma semente em outro local para crescer uma segunda árvore. E você vai nessa dinâmica até chegar na luz. E ao final de cada fase, quando a árvore finalmente encontra o ponto mais luminoso lá de cada fase, ela brota, né? Ela floresce e cada fase vai te render um wallpaper, né? Muito bonito. Porque sim, ele é um jogo basicamente pensado e feito para ser jogado no celular. Foi onde eu joguei e onde eu recomendo que você jogue, porque a jogabilidade é muito simples. Basicamente você vai passar o dedo na tela para ir cortando os galhos. Enfim, não precisa de botões. É um jogo que o touch é perfeito para essa proposta aqui. E caras, eu queria dizer logo de antemão aqui que essa gameplay extremamente simples, de uma dinâmica de gameplay ainda mais simples, né, me fez pensar muito na vida. Por incrível que pareça, eu fiquei muito reflexivo quando eu terminei esse jogo aqui e eu queria comentar por que isso aconteceu. E eu queria dizer que eu nem sei se essa foi a intenção do desenvolvedor realmente, mas a todo tempo eu fiquei pensando que esse jogo diz muito sobre as escolhas que a gente faz na vida. Porque pensa que às vezes você está criando laços, né, criando raízes em lugares que você não necessariamente deve permanecer. Às vezes você precisa desapegar de certas coisas da vida para poder crescer de fato. A dor faz parte da vida, né? Sacrifícios fazem parte da vida e entender que crescer às vezes é deixar partes de nós mesmos para trás para enfim florescer. É uma lição que quanto antes a gente entender, melhor ou menos difícil vai ser a vivência nesse mundo caótico que a gente vive. E esse jogo me fez pensar a respeito de tudo isso em um tempo de gameplay muito curto, né? O jogo é curto e é perfeito que ele seja assim. Ele não precisa se estender muito, porque do tamanho certo ele garante que a experiência seja perfeita. E até nisso existe uma lição. Porque parte da jornada, né, também é o fim, como diria Tony Stark. E pode parecer clichê. E, na verdade, até meio que é, né? Certas experiências não precisam se demorar. Então perceba que, por essa experiência ser mais curta, eu nem mais estou falando necessariamente do jogo. Eu estou falando sobre a vida. E esse jogo me despertou, né, essa reflexão toda, porque ele carrega um simbolismo muito oculto, digamos assim, né? Ele é um jogo bastante bonito, né, mas que ele não te fala nada diretamente, né? Vai muito da sua experiência de vida entender ou pelo menos interpretar da sua forma, né? Ele é livre para ser interpretado de qualquer forma, a mensagem que esse jogo pode ter para cada pessoa. E até na concepção dele, né, eu me interessei tanto que eu fui pesquisar a respeito desse jogo aqui, ele surge de uma maneira bastante inusitada. O Joe McDonald já tinha trabalhado em grandes franquias como Call of Duty e Wolfenstein, mas ele estava meio que cansado dessa dinâmica de jogos de muita ação e que são muito vazios, né? Então ele procurou
criar um jogo que fosse na contramão ali do mercado e ele queria fazer algo muito próprio, muito diferente. Até que uma vez ele viu uma postagem, né, no Twitter de um amigo dele falando a respeito do crescimento de árvores e ele teve a ideia de criar um jogo com crescimento procedural de árvores. Olha só que sacada completamente diferente. E aí ele começou a trabalhar em cima do Prune, o jogo ainda nem tinha nome, mas ele sabia que ele queria fazer um jogo sobre o crescimento de árvores, sobre você ter que podar as árvores, né, para que ela crescesse no local certo. E aí a ideia foi ganhando forma, ele foi produzindo. O jogo se estendeu durante mais tempo do que ele esperava que se estendesse, né? O desenvolvimento do jogo durou alguns anos ali, mas foi o suficiente para que ele não esgotasse as economias que ele fez quando estava empregado nessas grandes empresas que eu falei, mas que ainda assim conseguisse produzir um jogo que tivesse uma qualidade audiovisual, sonora e também com uma mensagem bastante interessante. Tudo isso fez com que Prune recebesse uma aclamação quase que universal, com uma pontuação de 92 no Metacritic. Os críticos elogiaram sua jogabilidade única e estética minimalista e a revista Time, por exemplo, nomeou como o jogo do ano de 2015. Prune vendeu mais de 100 mil cópias no primeiro mês, no mês de seu lançamento na Apple Store, sendo considerado um sucesso, principalmente se levar em consideração que ele é o primeiro jogo do Joe McDonald, um jogo que ele fez sozinho. E eu acho que toda essa história, de Prune diz muito sobre essa lição nihilista que o jogo carrega. Porque sim, apesar de não necessariamente ser a intenção do Joe produzir ou passar uma mensagem nihilista, é possível observar Prune como sendo ou carregando uma mensagem nihilista durante seu gameplay. Principalmente em relação ao seu minimalismo, a atmosfera contemplativa e existencial que o jogo apresenta. Mas é importante esclarecer que o jogo não é explicitamente nihilista em sua essência, mas oferece abertura para algumas interpretações filosóficas nesse sentido. E por que Prune pode ser visto como um jogo nihilista? Bom, a essência do jogo envolve a poda constante e cuidadosa da árvore para que ela cresça e floresça na luz, uma tarefa que evoca a ideia de eliminar aquilo que não possui propósito ou um valor claro. Esse ato constante de eliminar galhos e permitir apenas o essencial pode ser entendido como uma metáfora sobre a busca humana por significado em um mundo aparentemente sem sentido. E mais do que isso, o jogo parece até mesmo se encaixar numa vertente do niilismo existencial, especificamente um subtipo mais positivo, próximo ao que Nietzsche chamaria de niilismo ativo. Então, no niilismo existencial, essa corrente sugere que não há um significado intrínseco ou objetivo na vida. Cabe ao indivíduo buscar e criar seu próprio sentido. E Prune reflete isso em sua jogabilidade minimalista. Não há uma narrativa ou um objetivo imposto de maneira explícita. Você apenas poda galhos continuamente em busca da luz, atribuindo seu próprio valor simbólico ou emocional ao ato e ao jogo. E no niilismo ativo, nessa visão, a ausência de sentido ela não é necessariamente negativa, mas sim libertadora. Em Prune, o jogador encontra beleza e propósito justamente na simplicidade e repetição dessa tarefa. O jogo sugere que a ausência de um significado maior não é motivo para angústia, mas um convite à contemplação e à liberdade e também para a descoberta pessoal. Apesar de não ser um jogo declaradamente nihilista, Prune oferece uma experiência que ressoa muito bem com a corrente do niilismo existencial e do niilismo ativo. Então, sim, é possível enxergar como um jogo que pode ser definido como um jogo nihilista, apesar de eu não saber se essa foi a intenção precípua do criador do jogo. Prune te permite ter interpretações profundas sobre o propósito, beleza efêmera e a construção pessoal do sentido num universo que, em sua essência, pode parecer vazio ou desprovido de significado objetivo. Então, de um jogo aparentemente muito simples, com uma jogabilidade mais simples ainda, a gente conseguiu extrair tanta coisa positiva, tanta coisa legal, tanto significado do jogo em si, da história dele, que acho que já deu pra perceber que eu gostei bastante do jogo. E é por tudo isso, por todo esse significado, por toda a diversão que o jogo causou e por ele ter um tempo reduzido ali, dá pra terminar o jogo, 1h30, 2 horas, eu acho que ele é uma experiência muito válida, principalmente hoje em dia em que a gente tem uma indústria cada vez mais bitolada em produzir jogos cada vez mais parecidos um com o outro. Prune vai na contramão de tudo isso, apesar de não ser um jogo recente, ele é de 2015, mas só agora eu descobri esse jogo, e eu acho que vale muito a pena. É um jogo que entrega uma experiência muito diferente, muito reflexiva, muito introspectiva e que cada pessoa pode interpretar de uma forma diferente. Por conta de tudo isso, eu vou dar uma nota 9 para esse jogo aqui. É um jogo simples, mas que ele faz o simples de uma maneira praticamente perfeita. E só para completar, eu joguei Prune pelo Apple Arcade, que é um serviço que vale bastante a pena você conhecer. E se você quer conhecer, eu fiz uma lista aqui
com ótimos jogos que estão disponíveis no Apple Arcade. Se você gostou, confere lá. Mas se você gostou dessa pegada mais niilista aqui que eu tive comentando a respeito de Prune, assiste esse vídeo aqui, em que eu comentei a respeito do niilismo nos jogos, e é um vídeo bem completo, eu acho que vale a pena conferir. Grande abraço, até o próximo vídeo.